aqui no Brasil. Esse foi um número recorde da série histórica lá iniciada em 2007. Mas afinal, quem pensa em se separar deve se programar juridicamente? De que forma? O assunto de hoje para o quadro Eu Tenho Direito. Já recebemos aqui nos estúdios a nossa colunista, a advogada Sheila Sodré. Sheila, realmente precisa se preparar para essa separação? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Olha, as mulheres, em geral, os homens também, mas as mulheres se preparam tanto para o casamento, né? Elas pensam na roupa, muitas vezes, pensam em como vai ser a família, fazem tudo para conhecer a família. Outras vezes não, vão morando junto ali, quando menos espera vem um filho, e aí vão ficando, às vezes nem casa, faz uma união estável, às vezes registra, às vezes não. Vai se passando os anos, e aí o relacionamento, né, que às vezes nem sempre é o ideal, nem sempre você casa com a pessoa que realmente você imagina, porque às vezes no amor romântico a gente idealiza a pessoa. Quando você na convivência vê que estão indo para direções opostas e que realmente o final disso vai ser uma separação, ou às vezes um dos casais, né, já dá sinais assim, olha, eu vou me separar, fica o tempo todo lhe ameaçando, pronto, bastou isso para você começar a pensar, e se realmente a gente se separar, como eu fico? Quem fica com a casa? Quem fica com as crianças? Quem vai ficar levando os meninos na escola? Como é que é essa relação toda? E aquela moto que a gente comprou? E o carro? E a casa que foi construída aqui no terreno de mamãe? Como é que fica? Viu que você precisa pensar? Muita coisa, minha gente. E demora, não é um processo tão rápido. Porque existem várias modalidades, né, Sheila? Quais são essas modalidades? Você está falando aí de vários tipos de relação, seja união estável, casamento mesmo, e aí tem comunhão parcial de bens, universal, separação total. Então é muita coisa que a gente tem que pensar, assim, o que você escolheu. Tem modalidades de fato? Tem sim. O que é comum, e a gente percebe até com esses anos todos aqui na TV, é que realmente as pessoas não nem param para pensar ou se organizar em relação ao regime de casamento. Então, não vão fazer uma separação total, não fazem pré-nupcial, não é comum no Brasil, isso eu estou falando de índice. O que é comum no Brasil é o que ficou acordado legalmente. Se você vai se casar e você não fez uma escolha prévia, aí você acaba escolhendo realmente a separação parcial, né? Então, assim, eu acho que lá, quando você já chega no cartório, quando eu casei, era assim, já cheguei e disse, é comunhão parcial de bens. Exatamente. Já colocou lá, assim, a gente nem parou para pensar naquele momento. Olha aí, nem se planeja, né? Então, em alguns casos, não. A obrigação da separação total, ela é exigida, né? No caso da idade, né? Da pessoa acima de 60 anos, então aí vai ser exigida. No outro caso, não, você poderia até escolher. Até quando você vai fazer também, vai tirar uma certidão de união estável, você vai fazer o registro de uma união estável, você também pode escolher esse regime lá. Na união estável, eu posso escolher como separação total ou não? Porque eu já estou fazendo a união para dizer que a gente está partilhando algo. Não, olha bem, quando você vai fazer, a gente vai fazer uma escritura pública, gente, o que tem valor diante de terceiros para vários fins é uma escritura pública feita em cartório e ele vai te passar uma certidão de união estável, onde lá você vai declarar com testemunhas, tá? Para o tabelião, você vai declarar uma união estável, que muitas vezes já vem ocorrendo há 8 anos, 9 anos, 10 anos, 3 anos, 1 ano, você já vive com essa pessoa, você já tem filhos. Então, nesse momento que você vai fazer a escritura, você tem que dizer de quando começou. E aí você pode escolher, sim, ou separação total, e estabelecer algumas regras ali também, tá? Mas o principal é que acaba sendo a parcial de bens. Eu sempre tenho que ir para a justiça, eu posso resolver no cartório. Tem alguma modalidade dessa que eu posso já me separar no cartório, ser mais rápido, mais prático? Olha bem, hoje em dia se separar não é o problema. Você se separa para você se averbar já como uma pessoa divorciada, pode demorar de 1 semana a 15 dias. Por quê? Você divorciar, você não precisa do aceite do outro. Basta uma das partes querer se divorciar. Ah, mas eu não dou o divórcio. Antigamente tinha essa frase, eu não dou o divórcio. Meu amigo, não tem que querer não. Você entra no judiciário e o juiz, depois de tentar ouvir a parte, ele vai decretar o divórcio. Agora, se tem questões relacionadas com o divórcio, tipo
pensão alimentícia, divisão de bens, vai ser discutido depois disso. Aí eu não quero lhe dar isso, não, aí é outro assunto, mas o divórcio, ele vai sair dali, você vai sair divorciado, quer uma parte queira, quer não. Você não precisa do consenso. Então, por exemplo, quem tem filhos menores não vai poder fazer o divórcio, por exemplo, mesmo com união estável, em cartório, tem que ser em juízo, para proteger realmente o direito dos menores em relação à pensão. Primeiro eles resolvem a pensão, no meu caso é assim, primeiro a gente resolveu a pensão e o divórcio está lá, já faz 3 anos e ainda não saiu. Não, mas aí... pode. Olha bem, claro que podia, porque assim, a ação ela pode correr totalmente independente, porque estar divorciado é um ato e um direito seu, é um ato declaratório. Se ambas as partes já estão de fato separados, sair o divórcio e você pegar essa sentença do juiz declaratória e ir averbar no cartório, é um ato seu. Qualquer juiz vai lhe conceder isso já faz um bom tempo. E aí depois o a gente que vai ficar fica com a pensão. Discutindo aí é exatamente o valor da pensão, se está adequado ou não. Ele vai dizer que não tem condições, você vai juntar documentos, você vai dizer que aquele imóvel não era dele, que aquele imóvel, 50%, foi um dinheiro de uma herança ou de um carro que ele já tinha, que ele vendeu o carro e comprou aquele imóvel. Outras discussões em relação a patrimônio pode durar aí meses, anos, mas o seu direito de estar divorciado, hoje em dia o judiciário não demora, não tem muito porquê, não se pergunta muito porquê, porque ele me traiu. Não, o juiz não se interessa pelos motivos. Agora, a grande questão que envolve um divórcio, que o divórcio hoje em dia sai muito rápido, é exatamente o que vai acontecer com o pouco que nós temos ou com muito que nós construímos. Entendi. Tem uma pergunta agora, Sheila, que não é bem relacionada a divórcio, mas a gente vai dar uma ajudada a ela também. Olá, boa tarde. Eu convivo com uma pessoa há 26 anos, não temos filhos. Como é que fica a minha situação? Não sou casada com ele, mas tem a ver com união estável, Exato. Né? Olha bem, esse é um dos exemplos que a gente estava falando aqui. Um casal há 26 anos, vivendo juntos, eles não têm uma seguridade da relação real. Eles são uma família, né? O conceito de família é esse. Eles vivem, né? Não têm filhos, mas eles vivem como família. Então, o que acontece? Ela está desprotegida. Se Deus o livre, depois de 26 anos de união estável, venham a se separar ou por vários outros motivos, como é que você fica? Qual é a sua garantia? E se uma das partes falecer e for beneficiário do INSS? Tá? For assegurado do INSS, quem vai ficar com a pensão? Olha a prova disso no judiciário, né? Então, antes até de pensar no divórcio, pensar na situação de ser viúva ou viúvo. Essa é a necessidade de realmente você ter uma escritura pública porque dá publicidade, porque qualquer pessoa pode chegar no cartório e saber, por exemplo, a doutora Sheila é casada ou não é casada? Vou no cartório e vou descobrir se ela é ou não. Pode estar querendo dar um golpe em alguém, tem fulano que tá tendo um relacionamento, eu sei que ele é casado, vou ali, pega, é público, qualquer pessoa pode chegar nos cartórios e pegar o cartório de registro. Então, isso faz toda a diferença para proteger o seu patrimônio. Então, olha aí, vocês já se organizam aí, já tenham todos os documentos. Antes de casar, pense qual vai ser aí o regime. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato contigo, né, Sheila? Tá aí bombando aí nas redes sociais. E a gente precisa dar essa informação, que eu fico brincando com a equipe de produção, que a gente vê cada vez mais as matérias e pesquisas exatamente falando como na relação uma das partes acaba sendo prejudicada, porque na ameaça, isso não é meu, fui eu que construí sozinho, você não construiu, 60% é meu, você não tem direito a nada, eu vou te tirar de casa. Então ainda tem muita violência verbal e financeira dentro das relações. Olha, o Instagram dela já tá na tela, você já segue para tirar todas as suas dúvidas. Obrigada, viu, Sheila? Até semana que vem. Semana que vem. Olha só, tem coisa chata, viu? Que é o meu ver assim.